Bom, gente, então, esse treinamento de venda, só falando para vocês, né? Aqui está o Gustavo e a Andrea, agora tá online aqui. O... Vamos lá, só para vocês entenderem, reforçando, nesse treinamento, é um treinamento que eu já dou, né? Como conversei com vocês aqui antes de começar a gravar, eu já dou esse treinamento, depois eu vou disponibilizar esse material, né, para vocês verem depois, ou até mesmo para vocês assistirem essa aula novamente, tá? Uhum. E então é uma introdução basicamente a vendas, e a gente vai bater um papo, vai fazer um bate-papo, trocar uma ideia, para entendendo também o que vocês sabem, o que vocês podem aprimorar, e a gente vai falar um pouco mais de teoria mesmo de venda. O que que é a venda na teoria? Né? O que que é a venda para vocês, começando pela Andrea? Para mim, a venda é despertar o desejo inicial no cliente, né? Atrair ele de alguma forma e fazer com que, por mais, a gente tem que identificar uma dor dele, mas também, ainda que ele não tenha essa dor, despertar nele um desejo por aquilo que nós estamos oferecendo, Para você, Gu? basicamente. Nessa mesma vibe que ela falou, eu simplificaria só. Acho que eu diria que a venda em si é o processo final, é você entregar o produto para a pessoa e ela paga você. A venda eu vejo assim. Tá, vamos lá. Vendas, ela existe em tudo, tá? Tem muita gente que fala assim, putz, o fulano é vendedor, ciclano é vendedor, e tem uma certa conotação, digamos assim, até negativa, né, no mercado. Ah, esse cara é vendedor, etc. Mas vendas é o que nós fazemos o tempo todo. Nesse momento, vocês estão vendendo agora, né, uma imagem de vocês. Vocês estão vendendo vocês como pessoa, vocês estão vendendo uma ideia, vocês estão vendendo um produto, tá? No nosso caso, que nós trabalhamos com o digital, quase sempre a gente vende uma ideia, tá? Antes de vender um produto. O produto ele existe, mas você, para vender um produto, você precisa gerar uma ideia, você precisa explicar qual que é a razão desse produto, você precisa explicar o que é o produto, né? Então você tem que ter uma ideia. Se eu simplesmente, vamos supor, pegar aqui um fone de ouvido, né? Eu simplesmente mostrar para vocês, vocês nem sabem que aqui dentro às vezes tem um fone de ouvido. E mesmo que eu fale assim, ah, isso daqui é um fone de ouvido. Tá, mas qual a diferença? Para que vai ser útil esse fone de ouvido? O que eu vou fazer com esse fone de ouvido? Então eu tenho que passar uma ideia para vocês o que que é, para que serve, qual que é a serventia, qual que é a utilidade. Eu vou desligar o meu som para não interferir no seu, tá? Pode ser, pode ser. Se quiser também desligar, Gu, por enquanto, aí quando vocês Eu ó, tava segurando o microfone aqui para não fazer barulho, vou fazer isso que é mais fácil. fechou. Hum, Aí, fechou. Então, gente, aí é isso. Basicamente, é você vender o tempo todo. Nós estamos nos vendendo. O tempo todo a gente está demonstrando algo, alguma ideia, alguma coisa no mercado, né? Até mesmo em relacionamento. A gente vende o que que faz nós nos unirmos com outras pessoas em relacionamento, tanto de amizade quanto de qualquer coisa. É a ideia de um projeto, é a ideia de um futuro, né? Vocês estão aqui se relacionando comigo porque eu vendi uma ideia para vocês, vocês me venderam uma ideia e estamos aqui nesse momento compartilhando isso. Então, basicamente, a venda ela começa por uma ideia, tá? Uma ideia que você quer passar para uma outra pessoa. Vamos lá. O que o mercado espera de um vendedor, né, em 2022? Representação, né, vestir a camisa, saber promover a marca muito além, né, da marca. Então, é você realmente passar esse contexto de uma ideia, de um ideal, né? Então, isso vai promover uma marca, isso vai promover um produto, e isso vai promover vocês também, né? Então, a venda é muito interligada com a comunicação. Quanto mais nós sabemos nos comunicar, mais a gente consegue ser assertivo nas ideias. E para você vender, você precisa de conhecimento técnico, um comportamento amigável e assertivo para a maior lucratividade que a gente coloca, porque
O lucro, no caso, né, quando eu coloco essa palavra lucratividade, é o seu tempo. Quanto mais você for amigável e assertivo na tua comunicação, mais tempo você poupa. E quanto mais tempo você tem, maior o seu lucro, né? Que nem o pessoal fala, tempo é dinheiro. Comunicação, ser comunicativo, que nem eu acabei de falar. A comunicação digital, eu acho que a Deia sabe bastante, domina bem essa parte da comunicação digital, tanto que até eu aprendo com ela, né? Que ela trabalha já com isso, né? Já há algum tempo, então ela domina bem. Então essa comunicação digital, depois da pandemia, é essencial. Nenhuma marca, nenhuma empresa, nada vai prosperar sem ter uma comunicação digital, sem ter algo que realmente vai fazer um diferencial no mercado digital. Que nem o próprio Bill Gates fala que vai existir só dois tipos de empresas, as que estão no digital e as que deixaram de existir, né? Então é extremamente importante ter uma boa comunicação digital. Entendimento de mercado e análise da concorrência. Que nem o caso que aconteceu, que eu comentei no grupo, inclusive com a Andréa mais cedo, né? Qual foi a sondagem que foi feita, por exemplo, do case que ela estava falando? O qual que é a dor do cliente? O que a concorrência do cliente está fazendo? Então, se você entende muito bem qual que é a concorrência dele, você vai entender qual que é a dor, onde que você pode, quais os pontos que você pode abordar dentro dessa dor. Elas me entregaram tudo hoje. Muito bom. Dentro da vendas, existem três processos, eu acho que eu não coloquei nesse treinamento, que é um treinamento anterior, né, que eu já usava, mas existem três processos, tá? Antes da venda existe o marketing, que é o que a gente trabalha. O marketing, ele gera interesse, depois, futuramente, posso fazer um compilado de marketing especificamente para vocês, tá? Mas o marketing nada mais, nada menos né, ó, a palavra marketing veio de mercatus, do romano, né, que significa mercado, nada mais nada menos que você ter um diferencial, né? O mercado romano era como se fosse uma feira e tinha várias barraquinhas lá, e dentro de cada uma dessas barraquinhas todo mundo vende o mesmo produto, né? Então até dou bastante esse exemplo da banana, que cada um vende uma banana igual, na verdade, mas eles precisam, dentro de uma feira, falar qual que é o diferencial da banana deles e por que ela vale mais que a banana que está ali do lado, né? Então, isso a gente vê muito marketing ativo numa feira, por exemplo, e consegue ver bem a origem do marketing. Então, o marketing faz essa pré-atração, mas uma vez atraído, depois que o cliente foi atraído, vem a parte de vendas. É essa interligação. Então, primeiro a gente atrai, a gente demonstra o valor e chegando, o próximo passo é a vendas. Então, por exemplo, se a gente faz uma campanha na internet, né, de anúncio, e essa é a atração. Quando o cliente clicar lá no Saiba Mais, ou enviar uma mensagem, ou qualquer coisa assim do gênero, tem que cair para um vendedor, tem que cair para um atendente que vai saber converter essa situação numa venda, na venda, que a gente chama isso de conversão, tá? Então, dentro da vendas, a gente tem um primeiro processo que chama abordagem. A abordagem, ela é você fazer aquele primeiro contato com o cliente. E esse primeiro contato, né, estudos de psicologia, né, eu acho que eu comentei com vocês dois, eu venho da área de psicologia, então eu trago muito essa bagagem da psicologia aqui para a empresa, trago muito essa bagagem da psicologia para as vendas. Os primeiros 3 segundos que uma pessoa olha para você já é suficiente para ela definir se ela tem empatia por você ou não, né? Esses 3 primeiros segundos ela já consegue ver traços de personalidade. E isso é uma coisa que todo ser humano tem, tá? Então, nesse primeiro processo da abordagem, quanto mais empatia você tiver por aquele ser humano que está vindo falar com você, e você entender que é um ser humano com uma dor, um ser humano com uma necessidade, que ele foi atraído porque teve algum interesse, maior vai ser a chance de você passar para o próximo passo, tá? Então, o primeiro passo é a abordagem, você abordar, olá, tudo bem, boa tarde, entender o que a pessoa precisa, né? Essa próxima etapa, depois da abordagem, existem várias técnicas dentro da abordagem, tá, gente? Que vai fazer gerar mais empatia. Existem técnicas de PNL, não vai dar para aprofundar agora nesse momento com vocês sobre PNL, essas coisas. Mas dentro da abordagem existem várias técnicas e aí a gente vai batendo um papo futuramente falando sobre isso.
tá? Sobre essas técnicas de abordagem. A segunda etapa da venda é a sondagem. O que é a sondagem? É você entender qual que é o motivo que essa pessoa está conversando com você. Por que essa pessoa está falando comigo? Por que ela está interessada? Por que ela veio aqui? Né? Então, você tem algumas perguntas dentro da sondagem que vai levar ao próximo passo, que já seria, né? Existem vários outros passos, mas vou fazer um compiladão aqui para vocês, como eu falei, é uma introdução, tá? Então, abordagem, sondagem, e o próximo passo já seria o fechamento, tá? Então, depois que você sondou, você entendeu o que o cliente precisa, você já vai levar ele para um próximo passo. Você vai pegar aos pontos da necessidade dele, as demandas, tentar atender ele da melhor maneira possível e passar para o próximo passo, que é o fechamento, tá? Isso eu estou resumindo bastante para vocês. Vocês já ouviram falar dessas três partes, dessas três etapas da venda? Gu? Já? E aí, dentro do fechamento, a gente começa a relação com o cliente e a venda continua, principalmente no caso de vocês que vai dar esse suporte para a gente durante a trajetória do cliente, né? Vem o pós-venda, que também é venda, que é fazer um upgrade, entender as demandas do cliente e fazer com que ele permaneça conosco durante um tempo maior, tá? Muita gente tem a visão da venda só como uma coisa momentânea. Eu vendi aquela coisa, acabou, né? Eu não preciso mais ter relação com o cliente. E isso não existe, tá? Se a gente for pensar no funil de vendas, é muito mais fácil a gente vender para as pessoas que já estão na nossa cartela de cliente novamente, do que você prospectar outro. Prospectar é trazer novamente para o começo do seu funil de vendas. Vocês já conhecem o funil de vendas? Os dois já conhecem? Legal. Sim. Então, assim, dentro do funil de vendas, né, é muito mais prático você trabalhar um cliente que você já tem. É muito mais fácil você pegar e trazer, e aí vem o funil inverso que eu vou passar para vocês, que seria a indicação, tá? Dentro desses três passos, vocês querem comentar alguma coisa dentro da abordagem, da sondagem e do fechamento? Por enquanto, não. Por enquanto, eu estou entendendo, eu estou linkando aqui com as coisas que eu já estudei também, porque eu Legal. também fiz venda com a Conter, né? Estilo de venda e negociação e marketing. Legal. Então, tá bem dentro do que eu já estudei com eles também. Fechou. Gu? Sondagem, só para confirmar se é isso mesmo, quando você entender os problemas do cliente, é isso? A sondagem é você não necessariamente só os problemas, né? Às vezes o cliente ele já vem, é você entender em qual etapa que o cliente está dentro da sua relação com ele de venda. Entender o que ele precisa, no caso. Seria você qualificar esse cliente, tá? Não necessariamente só entender o que ele precisa. É você saber eu vou falar um pouco para vocês sobre jornada de compra. Dentro da jornada de compra e da jornada do consumidor, cada consumidor vai estar numa etapa, tá? Então, um consumidor, por exemplo, que é topo de funil, lá no funil de vendas, ele vai fazer umas perguntas específicas para vocês. Por exemplo, Gu, você está vendendo, sei lá, gestão de tráfego. O cliente que está no topo de funil, ele vai te perguntar o que é gestão de tráfego. Então você já sabe, esse cliente eu vou precisar, dentro dessa sondagem, você vai precisar trabalhar muito mais ele e dar muito mais motivos para ele ir para a próxima etapa, né? Agora, se é um Não, cliente que já está no entendi. funil, ele vai perguntar para você, assim, qual que está sendo o seu CPC? Você já sabe que ele já entende um pouco, ele já foi atrás, ou ele pergunta quais são os seus cases, né? Como que tá os clientes que você já atende, quantas mensagens você envia? Vamos falar que ele nem é tão técnico, mas ele vai falar, dentro do valor que eu vou investir, quantas mensagens você vai mandar? Então, ele já sabe que dentro de uma campanha de tráfego existe um tipo de campanha de mensagem. Então, você já sabe que esse cliente já é meio. E o cliente fundo de funil, ele já vai querer mesmo saber o orçamento, vai falar assim para você, pô, eu tenho interesse, você cobra por porcentagem, você cobra por campanha que você sobe. Ele já é aquele cliente que você entende que já dá para passar direto para a próxima fase,
tá? Então, Entendi. é o que eu falei, dentro de cada etapa existem várias técnicas, mas a sondagem seria você qualificar esse cliente, entender qual etapa que tá para você conseguir solucionar o problema. Tá? E aí isso você só vai conseguir fazendo perguntas. Você já trabalhou com tráfego antes? Você já teve alguma empresa? Qual a experiência que você teve com essa empresa? E aí você vai escalando passo por passo para levar ele para o fechamento, tá? Beleza, entendi. Fechou. E de fechamento, eu vou falar um pouco mais para vocês, que eu acho que é uma das partes mais importantes, tá? Aqui, embora vocês falaram que já conhecem, mas vamos dar uma repassada aqui no funil de vendas. Esse é um funil de vendas simples, é aquele funil de vendas mais básico que todo mundo conhece. E aí a gente vai ter topo, né, meio e fundo. Então, topo é aprendizado, a descoberta, né, dentro ali da vendas. Na verdade, esse é o funil de marketing, tá, gente? Mas dentro da vendas é bem parecido o funil. Então, o topo é aquele cliente que está descobrindo, que tem mais interesse. No meio é reconhecimento, consideração. Então, ele está já conhecendo a tua marca, ele já tem alguma consideração. E, por último, né, a avaliação e a compra. O funil de marketing e o de vendas, eles estão muito juntos, tá? Eles correm muito junto porque quando vier um cliente de topo do funil de marketing para o vendedor, você sabe que ele está no aprendizado e na descoberta. Quando vier um cliente de meio, você sabe que ele já conhece, ele já está conhecendo a marca, ele já tem algumas considerações a falar para você, ele já é um cliente, né, um pouco mais qualificado. E fundo de funil já é aquele cara que ele quer só ser mais assertivo para uma finalização, ele já sabe o que ele quer, né? Então, a venda se torna muito mais prática. O funil de vendas é um modelo estratégico separado por estágios, estruturando de forma visual toda a jornada de um cliente em potencial. A classificação do funil de vendas é a seguinte: aprendizagem, descoberta, reconhecimento do problema e decisão e ação, tá? Então, depois que no meio de funil, o que você tinha perguntado, a questão da sondagem, entra também o reconhecimento, tá, do problema, mas aí você vai fazer as perguntas específicas para você levar ele para a decisão da ação. Nesse próximo passo aqui, eu vou falar para vocês um pouco sobre os tipos de cliente, tá? Esses daqui eu só peguei alguns básicos. Futuramente, no decorrer do nosso trabalho, eu vou falar muito mais disso para vocês se especializarem. Eu vou falar um pouco sobre arquétipos, inclusive na reunião com as influencers, no treinamento das influencers, eu vou falar bastante sobre arquétipo. Mas, basicamente, esses 6 tipos de clientes são os mais comuns. Então, dentro lá da sondagem, gente, daquele meio de funil, que é o que o Gu até ficou um pouco mais confuso, é onde você vai qualificar esses 6 tipos de cliente. Tá dando para entender legal, gente? Estou muito rápido. Tá. Se eu tiver muito teórico também, pode interromper, pode falar, Rafa, não entendi isso ou aquilo. Os 6 tipos de cliente o cliente confuso, ele sabe o que quer, só que ele não sabe explicar, né? Ele é afobado. Ele sabe, eu preciso daquela coisa, eu preciso de. Aí ele não sabe explicar o porquê que ele quer. Então, a gente vai pegar muito isso em marketing, tá? Em marketing acontece muito isso. Ele acha que ele quer seguidor, mas ele não sabe o motivo que ele quer seguidor. Ele precisa de vendas, mas ele não sabe qual canal de comunicação ele precisa agir. Ele não sabe se ele vai fazer no Instagram, se ele vai fazer Google, se ele vai fazer anúncio em rede de display, que seria aqueles anúncios que aparecem em sites, etc. Então ele está bem confuso ali, ele não sabe, ele precisa de algo, mas ele ainda não. Ele sabe que ele quer, mas não sabe qual que é, tá? O cliente deciso é um pouco preguiçoso. Você vai precisar mostrar para ele o caminho a seguir e tomar as decisões. Esse cliente indeciso é aquele que fica, eu acho, não sei se eu faço, eu não sei se eu fecho, eu não sei se é tráfego que eu estou precisando. Ele quer que você dê uma resposta. Então, sempre que vocês pegarem esses tipos de cliente, vocês estiverem muito na ponta da língua isso, vocês já vão conseguir qualificar eles e passar para a próxima etapa. Então, por exemplo, o cliente indeciso. Eu não sei. Olha, para você, pelo que você me falou, a melhor maneira mesmo é realmente fazer o tráfego. O que a gente pode fazer no nosso pacote, a gente faz o tráfego aí durante um mês
Caso a gente veja que não está atendendo suas necessidades, a gente vai migrando a estratégia de marketing. Pronto, você já está dando um fechamento. Você já está falando para ele, olha, então eu vou resolver. Já que você está indeciso, vamos fazer o seguinte, a gente fecha, parte por aqui e depois a gente vai ajustando no decorrer do pacote. Então, você já quebrou uma objeção, você já sabe qual tipo de cliente que é. O cliente sem noção, esse também a gente pega bastante. Ele costuma aparecer muito mais quando a gente já está fechado, tá? No início é bem difícil ter cliente sem noção no nicho de marketing, tá? O cliente sem noção ele faz exigências impossíveis e muitas vezes está forçando mesmo a barra para te intimidar e conseguir algo. Então seria aquele cliente chorão, aquele cliente que na verdade, nem entra. O chorão é um outro tipo de cliente. É aquele cliente que força a barra. Eu quero desconto. Ah, mas seu trabalho será que é tão bom assim? Será que você entrega isso? Então, ele é aquele cliente que ele tenta te desmerecer às vezes para que ele consiga alguma outra coisa. Será que você realmente faz isso? É, porque eu estou cotando com outras empresas e elas estão me oferecendo tal coisa. Por que eu tenho que fechar com você? Né? Então, assim, ele traz às vezes outros exemplos de fora e quer colocar dentro da tua agência e quer te forçar a ser de uma outra forma que não é o que você está oferecendo. Então, quando você pega esse tipo de cliente, você também tem que saber se portar, falar assim, ó, pera lá, cada empresa é de um jeito, nós fazemos dessa forma. Então, a sua forma de agir de acordo com cada cliente, tom de voz, também vai influenciar muito dentro da venda. Né? Então, eu peguei um cliente sem noção, já trava ali e já pega e fala assim, pô, não é por aí, então acho que eu não vou conseguir te atender se a gente não acertar isso. Né? Então você vê que o cara tá forçando muito a barra, você fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente não vai conseguir te atender porque você está querendo outra coisa. Você quer ouvir minha proposta e realmente entender o que eu posso te ajudar? Entende? Aí você já quebrou o cara, você já deu entende? Porque o cara tá falando uma coisa nada a ver. Você fala assim, ó, calma aí, ou a gente se posiciona e eu falo realmente que vai te ajudar, ou então a gente para por aqui que eu não vou conseguir estar prestando serviço para você. E tá tudo bem, gente. Às vezes se o cara ele é intimidador dentro da venda, você também tem que ser, né? Porque se você ficar muito passivo, ele vai subir em cima e às vezes vai fechar uma coisa gigantesca que não tem nem nada a ver com o que a gente oferece, tá? Cliente desconfiado. Quer que você fique distante e que nada seja documentado. Portanto, negocia ao telefone. Cadê? Quer que você fique distante e que nada seja documentado. Portanto, negociar ao telefone é o que esse cara mais deseja. Então, a gente vai pegar muito cliente desconfiado, até porque o nosso tipo de trabalho é um tipo de trabalho que a gente vai fazer uma abordagem num cliente que muitas vezes a gente não conhece. É muito mais rápido a gente conseguir atender home office hoje em dia, ou offline, a gente consegue atender muito mais cliente do que presencialmente. Então a gente vai pegar muito cliente desconfiado. Ah, por que eu vou acreditar em você, Andréia? E você, Gustavo, por que eu tenho que acreditar em você? Eu nem te conheço, cara. Entende? Então, pô, você não me conhece, o que o senhor precisa? Ó, tá aqui o site, eu vou te passar o Instagram que a gente já trabalha, as empresas que a gente já trabalha. Entra aqui, pode até mandar uma mensagem lá, eu mesmo vou te responder daqui 5 minutinhos, para o senhor saber que é a gente mesmo que atende. Pronto, o cara já vai baixar a bola, já vai falar, nossa, né? Então eles atendem mesmo essa empresa e eles vão responder para mim, entende? Pode mandar mensagem lá, fala assim, oi, tô falando com o Rafael, gostaria que ele me desse um oi por aqui. Pronto, você já quebrou 1 milhão de objeção, ele sabe que você tem cliente, ele sabe que você atende, mostra Instagram mesmo. A Andrea, por exemplo, ela tem muito nesse cliente desconfiado, o gatilho mental de autoridade, né, muito forte. Gatilho mental, acho que todo mundo já ouviu, né? André e o Gustavo, que já estão nessa área, já conhecem. Então, você usa bastante mesmo ali o gatilho mental da autoridade. Ó, eu sou isso, no caso da André, eu sou influencer, trabalho no mercado. Entra lá no meu Instagram lá que você vai ver. Ou no caso do Gu, ó, entra lá no meu LinkedIn que você vai ver os meus currículos, os meus diplomas, ou então vamos agendar uma reunião presencialmente que a gente vai quebrar todas essas dúvidas. Presencialmente não, uma reunião virtual, que vamos quebrar todas essas dúvidas de você e aí a gente se conhece melhor. Então, para cada tipo de cliente, a gente tem uma atitude que a gente dá ali, né? Então, esse cliente desconfiado, marca uma reunião. Vamos marcar uma reunião, então? Eu vi que o senhor está um pouco
desconfiado, o senhor está meio apreensivo, vamos marcar uma reunião, a gente te atende melhor, a gente mostra melhor a nossa proposta e esclarece todas as suas dúvidas. Pronto, isso também já vai. Ou na reunião eu abro aqui o gerenciador de anúncios, por exemplo, no caso do Gustavo, né, que ele trabalha com tráfego também, tá, Dé? Então, ó, na reunião online eu vou abrir o gerenciador aqui de anúncios para o senhor e vou mostrar todos os meus resultados direto do Facebook por dentro do gerenciador de anúncios. Estilo que eu estou fazendo aqui com vocês, tá vendo? Que eu estou espelhando a tela, eu posso abrir o gerenciador aqui a qualquer momento e mostrar o gerenciador para o cliente dentro de uma reunião. Fala assim, ó, tá aqui o meu trabalho que eu já faço. Cliente dono da verdade é aquele cara que ele vai cismar, por exemplo, que CPC, que é custo por clique, é custo por, sei lá, por consumo. E ele vai falar que é custo por consumo e vai brigar com você, e mesmo você sendo especialista naquilo, ele vai achar que ele está com a razão. Aí existem diversas formas da gente contornar, às vezes a gente não teima com ele, porque ele quer, fala assim, não, realmente, né, eu vou dar uma averiguada se é isso mesmo, se é custo por consumo, às vezes eu estou um pouco desatualizado e tal, então, mas vamos falar aqui sobre isso, etc. Você já pauta e depois você pega e faz autoridade com ele. Ou então, nesse momento, você também pode usar autoridade, né? Ó, eu trabalho há tantos anos no mercado, eu sou formado por tal pessoa, sou formado pela Insof, então eu sei o que eu estou falando. Vamos continuar aqui? E você já dá aquela quebrada e dá continuidade. E o cliente chorão, acho que esse dispensa apresentações, né? Todo mundo já conhece. É o cara que quer desconto. Ó, ao contrário do que pensam, não é nem covarde nem tolo. Ele é bastante esperto e está querendo te espremer até a última gota. Então é o cliente que ele quer desconto de tudo quanto é jeito. E assim, no marketing, né, eu acho que isso deveria de ser trazido para real, para tudo que a gente faz. Cliente que vem por desconto ou que vem por preço, ele vai embora por preço, tá, gente? Então precisa muito entender se esse é o tipo de cliente que a gente quer trabalhar na nossa empresa e pro tanto que a gente estuda. Né? A gente às vezes chega assim a dispensar cliente aqui, cara, porque o cara quer o meu preço do pacote, sei lá, um exemplo, é R$ 2.000, o cara quer que eu faça por 1.200. Entende? Então, se eu fizer por 1.200, depois que o contrato tiver para ser renovado, ele vai querer por 1.200 de novo. E se ele achar um cara que fizer por R$ 1.000, ele vai deixar a gente para ir pro cara de R$ 1.000. Então não dá para a gente ter escala ou para a gente continuar. É um cliente que vai chegar ali na venda e acabou. Né? A gente não consegue fidelizar ele direito porque ele só está interessado em preço. Tá? E desse cliente chorão, nossa, tem vários cases, tem várias coisas, mas uma coisa que a gente tem que entender, né, uma coisa que eu tenho bem forte para mim, eu acredito muito nisso, é que desconto e promoção, ela existe mais para produto físico, tá? Geralmente você vai ver no mercado uma coisa que está em promoção é porque já está para vencer, é uma coisa que já está, né? Ou então uma loja de roupa, né? Ela está em promoção porque está chegando outra coleção, tá chegando outro estágio, né? Do é sazonal, digamos assim. Então é aquele produto que é sazonal, acabou, né? Depois que acabou, tem que fazer desconto para queimar o estoque. Mas no nosso caso, que é uma prestação de serviço, não existe desconto em prestação de serviço. Né? Para e pensa para vocês, por que eu vou dar desconto? Não vai vencer o meu serviço, pelo contrário, quanto mais tempo passa, mais experiência eu tenho. Deveria de aumentar, nunca descontar. Né? Então isso até é uma argumentação que você pode dar. Né? No marketing ou em prestação de serviço não existe desconto. Eu posso tentar adequar o plano ao preço que o senhor quer pagar. Mas aí a gente vai descontar coisa. Então, se é 30 criativos mensais que a gente vai fazer 20. Pode ser? Não, eu não quero, não sei o que. Então, esse é o preço. Né? É óbvio que a gente sempre usa algumas técnicas de agregar valor, ou então de dar um brinde para o cliente. Se ele pede desconto, a gente não vai dar desconto, mas a gente consegue te oferecer um brinde aqui, a gente consegue te oferecer alguns criativos a mais. Aqui na empresa, eu estou implementando uma coisa bem legal, que é as reuniões. Nós temos reuniões semanais, tá? Então, dentro dessas reuniões semanais, os clientes que toda semana vêm e fazem reunião com a gente precisa ter o feedback, saber como está o retorno, etc., eles ganham 4 criativos. Então, tipo, dentro do pacote dele, se ele me ajudar, eu ajudo ele. Então, se é 30 criativos, o cara
no final do mês ele participou de todas as reuniões, ele vai ganhar 4 criativos, né, a mais para ele ali no pacote do mês, etc. Às vezes a gente sempre dá mais mesmo, mas é uma forma de incentivar o cliente, de mostrar um diferencial, tá? Vamos lá. Hábitos de consumo. Bom, eu vou passar aqui rapidamente, falar para vocês essa questão de hábitos de consumo. O material eu vou disponibilizar para vocês depois, então depois vocês dão uma lida com mais calma, etc. Os hábitos de consumo é a forma que o cliente entra em contato com você, né? Então, imagina que são atitudes que ele toma para ele consumir no dia a dia dele. Então, tudo tem um começo, que o cliente compra o produto, depois o produto fica, como eu posso dizer, ele tem uma recorrência, tá? Então, por exemplo, em marketing, o hábito de consumo de um cliente de marketing é o quê? Ele precisa daquilo, então a gente entendendo muito bem qual que é o hábito dele, como que eu posso explicar? Deu uma travada aqui. Imagina que o cliente já está acostumado com uma empresa, ele tem um hábito de consumo, tipo de pagamento, forma, fechamento, reunião. Então ele tem esse hábito de consumir a nossa empresa, né? Então quando a gente pega um cliente novo, a gente precisa entender qual que é o hábito dele, como que ele já vinha trabalhando, qual que é o tipo de empresa, tá? Ó, quando falamos sobre hábito de consumo, estamos nos referindo a um conjunto de atitudes apresentadas por um indivíduo ou grupo de pessoas em relação à compra de produto ou serviço. Ou seja, utilizamos ferramentas e metodologias de pesquisa que uma empresa consegue determinar os hábitos de consumo de um grupo de pessoas que encaixam dentro do seu público-alvo. Então, é basicamente o que eu falei. A gente entende como que essa pessoa costuma agir, como que ela costuma usar aquele produto, tá? Então, um cliente que costuma comprar pacote de tráfego, de gestão de tráfego, é um cliente totalmente diferente de um cliente que tem o hábito de consumir, comprar a prestação de serviço social media. Eles agem diferente, na reunião eles esperam algo diferente, ou então uma consultoria, um cliente que vem buscar uma consultoria de marketing comigo. Ele é um tipo de cliente, ele quer uma coisa exata ali, ele quer uma coisa certeira. No social media, ele quer ideias, ele quer projetos, ele quer formas de aumentar engajamento. E, óbvio que no tráfego ele espera resultado, ele quer saber ali o dinheiro que ele está investindo, quanto que está vindo para ele, tá? Jornada do consumidor, vocês conhecem já? Fala um pouquinho aí, Gu, o que você entende de jornada do consumidor? Eu puxo mais sempre do marketing digital que eu estudo, né? Que seria a jornada do cliente, por tudo que ele passa até ele chegar na finalização, né, da venda em si. Então, vamos supor, pensando num produto digital, desde o anúncio, aí ele vai, sei lá, baixar um e-book gratuito, aí ele vai, tipo, vários e-mail marketing e tal, vai toda essa jornada até ele chegar no checkout e finalmente comprar. Legal. É bem isso Conhecer a mesmo. marca, né? Déia, o que você entende por jornada? Valeu, Gu. Nós. Tava apertando o botão errado. Eu entendo basicamente o que ele falou mesmo, mas eu volto a bater na tecla do que você falou lá no começo, né? Que é aquela identificação que a pessoa tem. Primeiro, ela vai normalmente vai sentir uma dor com coisa que ela está precisando, né? Depois ela vai fazer as pesquisas dela e falando a grosso modo, né? Não falando como é a jornada de forma esquemática mesmo, né? De cima. Ela vai procurar onde que é, depois ela vai buscar saber qual é a avaliação daquele lugar onde ela quer, depois ela vai buscar valores, e aí sim ela pode concretizar essa venda. Mas isso falando a grosso modo, não falei de forma esquemática mesmo, não. Eu, particularmente, ajo dessa forma. Então, estou falando do meu modo de ver como consumidora. Legal, olha, Por mais que a gente tenha um esquema, cada um tem um jeito peculiar de fazer a sua jornada de consumidor, né? Então, sim, entendeu mais ou menos assim. legal, legal. Ó, já dá para pegar vocês para fazer as palestras também, hein? Então, estão mandando bem já.
Bom, jornada do consumidor, então, é basicamente isso que vocês falaram. Existe técnicas para a gente saber também qual etapa que está. E no marketing a gente faz propositalmente a jornada do consumidor. A gente sempre chama o cliente para a próxima etapa. Então, primeiro a gente chama a atenção, aí a gente sempre faz o CTA, que é a chamada para ação, para a próxima etapa. Então, nós do marketing costumamos fazer a jornada do consumidor. Né? A gente que coloca ele ali nessa ruazinha aí que vocês estão vendo, né? Nós colocamos ele lá e fazemos ele andar para cada passo. Tá? Muitos acabam ficando para trás, outros se perdem, e tem até formas da gente voltar e pegar eles de novo. Né? Por exemplo, carrinho de vendas, checkout no carrinho, aí a gente entra muito mais em marketing. Tá? Mas como vendas, como vendedores, nós precisamos entender muito bem qual estágio que ele está, né? Porque em vendas a gente não vai colocar ele na jornada, quem coloca é o marketing, tá? Então, primeiro é o reconhecimento do problema, ele sabe que ele tem um problema, aí ele vai aprender sobre o problema, ele vai descobrir mais, né? Vamos supor, eu preciso fazer academia, né, que o médico receitou. Pronto, tem um problema. Então eu vou aprender mais sobre academia, se eu vou fazer CrossFit, ou se eu vou fazer uma academia convencional, ou se eu vou fazer Pilates. Eu preciso me exercitar, né? Seria esse o termo. E aí eu vou buscar quais são as formas que eu vou me exercitar, né? Aí o próximo passo seria a consideração da solução, né? Então, para eu me exercitar, eu preciso de uma academia, eu preciso fazer um Pilates, e aí depois eu vou fazer essa busca, eu vou entender qual que é o preço, onde que é o melhor lugar, qual lugar que me atende mais, o meu tempo, etc. E aí vem a decisão de compra. Então para mim é muito mais rápido eu fazer CrossFit. Quero uma coisa mais dinâmica, eu gosto de conversar, eu gosto daquela coisa mais ativa, então eu vou fazer CrossFit. E depois a retenção e fidelização ainda está dentro, né, da jornada do consumidor, que é você fidelizar ele para que venham indicações futuras e outras pessoas entrem também nessa jornada. E existem vários tipos de jornada, tá, gente? Por isso que eu falei antes, né, de hábito de consumo, e para cada hábito de consumo existe uma jornada, tá? A forma que tem pessoas que vão fazer pesquisa pela internet, esse é o hábito de consumo delas, então a jornada para quem compra pela internet é uma, para quem compra presencial é outra, e assim vai, tá? Ficou alguma dúvida, gente? Marketing. Marketing é a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer necessidades ou desejos de um mercado consumidor. Basicamente, o que eu já expliquei para vocês do marketing são usados produtos, serviços e ideias que possam interessar os consumidores. Lembra que eu falei para vocês que vendas é nada mais, nada menos do que ideia? É você passar essa ideia, tá? E o marketing é especialista nisso, através de arquétipos, gatilhos mentais, no caso do marketing digital da copy, né? Existe várias formas da gente tentar fazer com que esse valor seja entregue, né, diante de uma coisa que a gente quer vender. Diferenciais no mercado: falar, fazer e gerar resultado, tá? Então não basta você falar para o cliente algo que você não faz para você, por exemplo. Então eu acho que a Andrea, principalmente nessa parte de influencer, né? Tudo que ela influencia as pessoas é coisas que ela realmente faz. E ela já comentou com a gente que ela não gosta de indicar nada que ela não acredite ou não acredite na ideia, que ela se sente travada. Uhum. Pode Não falar, entrou na rotina, eu não ponho. entendeu? Então, assim, é realmente falar do que você acredita. Então, um dos aspectos, eu acho que para a gente vender bem é a gente comprar a ideia. Por isso que lá no começo eu falei para vocês sobre vestir a camisa, tá? É comprar a ideia que isso realmente pode mudar a vida das pessoas, que isso realmente pode gerar valor para o cliente, que isso realmente pode gerar valor para você, tá? Eu acho que vocês estão entrando aqui junto com a gente na empresa, etc., porque vocês entendem que vai ter um valor para vocês também, que vocês vão receber algo também nisso, né? Então essa é a importância, é falar, fazer. Então tudo que eu falo para vocês são coisas que eu faço, né? E gera resultados. O final é gerar resultado. Então não adianta vocês falar para mim, pô, cara, eu super amei sua ideia, super tô junto com você, etc. Tal, passa a semana que vem,
E aí, né? Qual foi o resultado disso? E isso, tipo, acaba. Então, tudo que a gente falar em vendas ou qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que falar, realmente fazer e entregar o resultado que a gente prometeu, tá? Então, isso é para tudo. Aqui na agência, nada que a gente vai prometer para o cliente, a gente não vai entregar. Então, se falou, tem que entregar. Se vocês estão vendendo produto, falou que vai dar um brinde, vocês vão ter que dar um brinde, entende? E não tem por onde correr, porque isso entra muito no crescimento de marca, né? E entra muito na postura profissional mesmo, no profissionalismo também, tá? Então isso é muito esperado de qualquer vendedor. Tem muita gente que não confia em vendedor porque ele fala, ele não faz e não traz resultado. Isso queimou muito a categoria, né? TechPix da vida, né? Um exemplo. Então fala, 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 mas na hora que chega ali o produtinho não tem nada a ver, não é real. E o mercado já está entendendo muito bem isso, né? O Mercado Livre faz tanto sucesso que as pessoas e os produtos que mais vendem, por exemplo, no Mercado Livre são os que têm mais proximidade com o realismo, né? E, por exemplo, as pessoas que buscam influenciadores digital são as pessoas que querem o real ali, elas querem alguém que fale e que mostre e que faça aquilo que ela está indicando, né? Então, isso tem que ter para a vida de vocês, né? Falar, fazer e gerar o resultado daquilo que eu me comprometi. Ju, já. A Ju tá aqui trabalhando, tá, gente? Ela tá aqui, ó. Mostra a mãozinha aí. Ela só tá ouvindo aqui, mas tá aqui falando com os clientes, etc. Ó, é impossível influenciar uma pessoa se você não souber quem está influenciando ela, tá? Por isso das sondagens que é tão importante a gente fazer. Por que que essa pessoa veio? Qual que é o objetivo dela? Qual jornada que ela está no consumidor? Que etapa que ela está ali na jornada? Quais são os hábitos de consumo? E como eu posso realmente entregar aquilo para a vida dela, tá? Eu acredito muito, por exemplo, no que a gente faz aqui no marketing. Eu vejo resultado, eu vejo as empresas crescendo. A Andrea, Gu, até pode falar mais, né? Que ela já viu o nosso trabalho com influenciador, ela já viu o nosso trabalho ali na prática. A gente conheceu a Andrea através desse trabalho com influencers, né? Então ela já viu, pô, o nosso esforço, a gente realmente acredita. E quando a gente faz o marketing de uma marca, por exemplo, a marca que a Andrea acabou conhecendo a gente compra a história da marca, a gente compra o projeto da marca, a gente entende que aquela marca é muito importante, né? Então, assim, o nosso nome, por exemplo, Ensof, né? Não sei se eu já falei para vocês, Ensof é um nome bíblico, né? Que quer dizer o ser que vem antes do nome, né? Era o nome de Deus antes da criação, porque ele ainda não tinha nome, ele ainda não era chamado de Deus. Então, dentro da Torá e de várias coisas bíblicas, quando fala em Sof, é o ser antes da criação. E como a gente representa, quando a gente pega uma marca, a gente representa o nome da marca, então seria, né, a empresa sem nome, o Insoft, né, seria antes da criação. Porque depois que a gente pega, a gente acaba sendo a empresa. Quando a gente trabalha com as marcas que a gente trabalha, nós deixamos de ser Insoft para ser a empresa. Então, naquele momento que a gente está criando algo para a empresa, que a gente está fazendo um tráfego, a gente cuida dela e pensa como se fosse a nossa, né? Então, antes de criar tudo, a gente se porta como a empresa. Essa que aí foi a inspiração, tá? Vamos lá. Brand todo mundo conhece? Conhece aí, Gu, brand? Fala um pouco aí, gente. O que é brand para vocês? Pode começar com o Gu. Branding, eu puxo da. Deixa eu ver se eu consigo, como eu consigo explicar. Eu acho que eu entendo tentar explicar aqui. Eu vejo como a força da marca, mais ou menos, é você ver e você lembrar dela. Por exemplo, o brand do McDonald's. Você só vê o M e o C, é o brand, está em todo lugar. É a força da marca, acho que seria mais ou menos isso. Legal, legal. É bem por aí mesmo. Tá corretíssimo. Ideia? É representação, é exatamente isso que ele falou, representação que vem na nossa cabeça. Tem marcas que a gente só basta ver o logo e a gente já sabe qual que é a cor, a representatividade que ela tem,
a força que ela tem no mercado, que foi o que eu disse. Às vezes é só o nome, não tem um logo. Você ouviu falar, você já logo pensa naquela marca. É isso. Legal. Basicamente é isso, vocês estão corretíssimos, estão super afiados, né? Então, quando a gente, por exemplo, se eu falar de mulher para mulher, já vem o restante para vocês. Isso é branding, né? Se eu fazer assim, vocês já sabem do que eu estou falando, né? Isso é branding. Então, branding é tudo aquilo que está na sua mente e não na sua frente, né? Eu não precisei mostrar o logo da Marisa para vocês saberem que de mulher para mulher continua a frase no Marisa, né? Então, às vezes, até de ver a cor, por exemplo, se eu pegar uma cor do McDonald's e deixar uma parede gigantesca com uma cor do McDonald's, vamos pôr na Paulista, né? Se eles fossem fazer alguma coisa, eles colocassem umas bandeirinhas da cor do McDonald's até chegar no McDonald's. A probabilidade da pessoa comprar depois que ela vê todas essas bandeirinhas da cor do McDonald's é bem maior do que se ela não tivesse passado por todas essas bandeirinhas, né? Então a gente tem que pensar o brand como tudo que vai ficar na mente da pessoa, que ela vai lembrar depois da nossa marca, do nosso nome e de como que o que entrega. Então toda marca que você pensar que foi feito um bom marketing, que foi feito uma boa ação, ela foi feito um brand forte, tá? E dentro de vendas, que é o contexto dessa nossa palestra, é a gente entender o brand da marca que a gente está trabalhando e usar com força, tá? Por exemplo, uma das marcas que a gente trabalha, Gu, que foi a marca que a Andrea conheceu a gente, que é a Faces, o slogan deles é "Você sempre única". Então, em tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que demonstrar que ela é única. Então já começa falando, ela é a única no mercado brasileiro, ela é a única. Então o vendedor ele tem que saber muito bem esse brand, porque a pessoa já veio procurar o vendedor muitas vezes com uma coisa na cabeça que foi o brand que implantou ali nela, né? Então o vendedor entendendo bem o brand, ele tem uma chance de sucesso muito maior, porque ele vai usar as próprias ferramentas do marketing para ele converter em venda, tá? Com alguma dúvida, gente? E vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão arrasando aí. Estão manjando bastante do marketing. Eu falei, daqui a pouco eu vou colocar vocês para fazer as palestras aqui pra gente também. Vocês já conhecem a pirâmide de Maslow? Não conhecem? Eu não conheço, não. Tá. Isso que eu vou mostrar para vocês. Anotem, vai mudar a vida de vocês, tá? Tanto de você, Andréia, quanto de você, Gustavo. A pirâmide de Maslow no marketing, ela é essencial, é primordial e na vida. Em vendas então, nossa, é muito usado e vocês vão usar isso para tudo, tá? Para tudo que vocês for fazer, vocês entendendo muito bem o conceito da pirâmide de Maslow, é até uma responsabilidade eu apresentar isso para vocês agora. Vocês vão conseguir mudar muita coisa na forma de pensar no mindset de vocês, tá? Então essa é a pirâmide de Maslow, tá? O Maslow, ele era... Eu não lembro se ele era psiquiatra ou se ele era psicólogo, tá? Não estou com esse dado aqui. Mas ele estudava o comportamento humano e ele fez diversas pesquisas para ele entender como que o ser humano se comportava. Deixa eu tentar abrir mais para vocês. Calma aí. Pronto. Tá dando para ler aí, gente? Tá, vamos lá. Então imagina que é uma pirâmide, lembra um pouco o funil, tá? Só que ele é um funil inverso. Então, dentro dessa base da pirâmide aqui, deixa eu mostrar com o mouse aqui. A gente começa pelas necessidades do ser humano, tá? Maslow, ele entendeu que existem 5 necessidades básicas do ser humano, 5 necessidades que todo ser humano, sem exceção, passa. Por isso que é de suma importância, realmente vocês entenderem isso vai mudar muito o mindset de vocês. Então, dentro dessas 5 necessidades, a gente não consegue, o nosso ideal, o nosso sentido de vida, o nosso propósito é chegar aqui no topo da pirâmide. Tá vendo? Sentido de vida, realização pessoal. Todo mundo quer chegar no topo da pirâmide. Só que para a gente chegar nesse topo da pirâmide, a gente precisa suprir várias outras necessidades para a gente chegar lá. E aí eu vou tentar explicar para vocês.
Necessidades fisiológicas. Então, beber água, comer, ir no banheiro, seria a primeira necessidade que todo ser humano precisa, né? Não tem como a gente não comer, não tem como a gente não ir no banheiro, isso vai gerar uma doença, isso vai, né? Até a parte sexual entra necessidade fisiológica. Tem ser humano que não consegue se relacionar sexualmente, ter um parceiro, etc. Ele nunca vai conseguir passar para a próxima etapa. Então, tudo que vocês pensarem de necessidade fisiológica é o topo ali da pirâmide. E vocês vão entender por que eu trouxe a pirâmide de Maslow para vocês logo mais, porque cada cliente que a gente vai atender e o nosso nicho vai estar em algum lugar dentro dessa pirâmide, tá? Então vamos lá, necessidade fisiológica, beber água, comer e ir no banheiro. Necessidade de segurança, tá? Depois que você já tem o que comer, você já tem, supre suas necessidades fisiológicas, você busca necessidade de segurança. Então um emprego, são recursos, moradia, família, saúde, propriedade. Você só tem tempo em pensar, por exemplo, no seu emprego, ou na sua moradia, ou na sua família, se você tiver suas necessidades básicas supridas, que é alimentação, etc. Dormir é uma necessidade básica. Então, sem a primeira etapa, você não passa para essa segunda. E o próximo, dentro dessas necessidades de segurança, entraria bastante coisas que precisa fazer que a gente se sinta seguro. Então, ter uma casa é uma necessidade de segurança. Eu preciso ter uma localidade para eu voltar, eu preciso ter meu porto seguro, digamos assim. Independente se é alugada, se é física, você precisa ter uma moradia. Família, né? Uma pessoa que não tem família, ela fica desfocada, ela não consegue suprir a próxima necessidade dela. Então, tudo interligado. Por exemplo, vou passar para a próxima só para vocês entenderem. Necessidade de afeto. Se eu não tenho família, entende? Não tem como eu suprir uma necessidade de afeto. Se eu não tenho amigos, né? Se eu não tenho... Então, essa necessidade de segurança, é só você pensar nessa próxima e o que precisa da anterior para você passar para essa próxima, tá? Então, vamos supor, a família. Se eu não tenho família, eu não tenho como ter afeto. Se eu não tenho amigos, não tem como eu ter afeto, né? Então, para passar para a necessidade de afeto, essa necessidade de segurança precisa estar suprida, tá? Depois, cheguei no meio ali da pirâmide, no amarelinho. Para vocês está amarelo ou tá de outra cor? Tá meio laranja, né? Mas, enfim, cheguei no meio da pirâmide, necessidade de afeto. Para eu passar para a próxima, que é necessidade de reconhecimento, eu tenho que ter afeto, né? Então eu tenho que ter afeto de amigos, de familiares, etc. E aí eu vou buscar a necessidade de reconhecimento, porque eu preciso mostrar para alguém. Se eu não tenho amigo, eu não tenho família, etc., eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Para que eu vou me esforçar? Não estou nem aí, né? Não tenho nenhuma necessidade disso. Então não tem por que eu ter essa busca. E por último, necessidade de propósito, tá? Que é o sentido da vida, o seu ideal. Então, o necessidade de reconhecimento, respeito dos outros, autoestima, dinheiro, conquista, tudo isso você vai precisar ter esse respeito das outras pessoas, você ter a sua autoestima elevada para você conseguir achar o seu propósito, a sua necessidade de vida, né? Nenhum escritor foi lá escrever um livro enquanto ele não tinha, por exemplo, a necessidade fisiológica dele suprida, ou enquanto ele não tinha um lugar para ele escrever, ou então ele não tinha a preocupação com ninguém para ele escrever para ninguém, né? Essa necessidade de afeto. Então depois vocês se foquem, né? Fica até de tarefa aí para vocês, se debrucem muito nessa pirâmide de Maslow, que isso, o segredo do marketing, o segredo da vendas está na pirâmide de Maslow. Pode falar, Déia, que eu tô vendo você fazer. Estudar pirâmide de Maslow. Legal. Deu para entender mais ou menos? Façam perguntas aí, gente, para eu saber como que tá o entendimento de vocês. Não, para mim tá ok, o entendimento, e foi o que eu escrevi aqui, estudar melhor, né? Porque eu tô entendendo tudo o que você tá passando para mim. Só que aí você falou que vai passar o material, né? E aí eu vou fazer mais pesquisa também para entender como eu posso passar isso para a pessoa de uma forma mais natural, entendeu?
conseguir encaixar e levar para a vida também, óbvio, né? Sim. Ó, isso da pirâmide de Maslow, gente, é uma coisa que a gente não vai falar com o cliente, tá? Eu tô passando uma palestra de vendas, porque a próxima etapa eu vou explicar para vocês como usar a pirâmide de Maslow aqui no cotidiano de vendas, tá? Gu, fala o que você entendeu, se tá... Ah, finalizou a reunião.